Eurico Viana trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Eu tive com o Dax aqui na Chapada dos Veadeiros há uns 3, 4 anos atrás e a gente falou sobre um projeto dele que era o Florestinha. Na época o Dax estava fazendo uma transição da cidade para o campo e eu acho que o momento é muito oportuno para acompanhar essa jornada dele dos últimos 4 anos e a gente aproveitar o momento atual brasileiro e pensar as várias transições que nós todos precisamos fazer. E uma delas, para quem não pode sair da cidade e ir para o campo, é fazer uma transição de uma compra extremamente centralizada e nociva para o meio ambiente, que é a compra do supermercado, e a compra direta com o produtor rural. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre produção, sobre gestão, sobre venda, tudo isso embutido na história dos últimos 4 anos que o Dax esteve aqui implementando vários sistemas agroflorestais sucessionais com a produção de hortaliças, de frutas, verduras, legumes e tubérculos. Dax, muito obrigado. E aí, em homenagem a Sussu, uma amiga minha mineira, disse que o melhor podcast que eu já tinha feito na vida foi com o Dax, porque a gente estava tomando uma cerveja, eu providenciei de novo. Dax, obrigado, viu? Dax, da última vez, você tinha aberto um talhão simples de agrofloresta, a gente dá uma passeada, e se eu não me engano você tinha feito 3 e estava com 3 pensando na rotação, no escalonamento de produção, né? E você disse que estava testando exatamente isso. O que eu preciso de mão de obra, como é que é essa lida, como é que tá e tal. E hoje a gente está de volta aqui com vários canteiros abertos, mas tem uma jornada aí nesse meio tempo, né? Sim. Conta pra gente como é que foi a evolução de abrir os primeiros talhões, começar no cerrado, né? E chegar a um conhecimento, a um nível de conhecimento onde você consegue equilibrar o número de pessoas, com o tamanho da área, com o escoamento de produção. É uma jornada. Não penso se ter uma resposta para isso, tá? No sentido de definir as coisas e controlar todas as variáveis. Mas quando você veio aqui, a gente ainda não tinha comprado o primeiro tratorito. Então a gente passou 1 ano e 2 meses aqui praticando agricultura na enxada e aprendendo os processos. E aí, quando resolvemos aplicar a metodologia e começar a fornecer alimento para a cidade, foi quando a gente finalmente implementou um nível mínimo de mecanização, ou seja, o tratorito para abrir esses canteiros aí, para afofar o terreno, a área. E nossa, foi muito aprendizado, porque quando tem chuva é um cenário, quando está seco é outro cenário, né? Durante a época de seca a gente passa madrugadas irrigando, né? Porque não dá nem para irrigar durante o dia. Porque não dá para irrigar durante o dia, você começa no final da tarde e a caixa demora muito para encher porque é seca, né? Sim. O lençol freático já está mais baixo, né? Então, e na época da chuva a vegetação espontânea cresce loucamente, né? E a gente não sabia lidar com isso. E tem um outro lance também que é interessante, né, que o pessoal às vezes não pensa, quem está na cidade não pensa, que é assim, na época da chuva o pessoal quer ter o mesmo tipo de produção que a gente tem no verão, no lugar seco, no lugar úmido, né? Aí a gente entra com outras dificuldades, né? Fica difícil produzir tomate, fica difícil produzir berinjela, fica difícil produzir, né? Sim. A gente produziu na chuva berinjelas cinematográficas de 1 quilo. E aí chegamos lá em maio, não, vamos fazer de novo, pá, né? E aprendizado, né? A terra é assim. Sim. Os programas já estão aí, já estão rodando. A gente que não está consciente de que eles estão aí, mas eles... Sim. Uma coisa interessante que você falou, que eu trabalho um pouco com isso, que vem da noção de gerenciamento turístico, que é a escala de friabilidade, que é exatamente isso que você falou. No Cerrado, a gente está num lugar que é muito desafiador no sentido de que durante a época da seca é muito difícil você conseguir a decomposição biológica da matéria orgânica. Está tudo muito seco. As coisas oxidam antes de se degradar biologicamente, né? E se você não tem condição de estar irrigando constantemente, aquilo atrasa a evolução do solo, né? A ecologia do solo, enfim, atrasa uma série de coisas. E traz um pouquinho dessa noção também da gente começar a pensar um pouco esses sistemas, também já pensando a água que é necessária para eles, né? Porque muitas vezes a gente não computa que vai ser tão crítico, né? Nós fomos expandindo a produção. Nós primeiro implementamos 1,2 hectare com hortaliça aqui embaixo.
foi viável irrigar, foi tudo funcionando, né? Depois, quando essas áreas começaram a chegar em pousio e a gente com uma intenção de praticar uma agricultura regenerativa no mínimo anual, né, com ciclo no mínimo anual, a gente começou a abrir mais áreas e mais áreas para que as áreas que a gente já usou continuassem tendo mais tempo para não serem manejadas. E aí nós chegamos no limite da água. Porque aí tem um módulo ali, mais uns 4 ali, mais outro lá do outro lado, né? Então para irrigar isso, e aí, né? Aprendemos que a gente tem que, por exemplo, fazer o ciclo das hortaliças que a gente vai irrigar sempre concentrado só numa área do sítio, né? Ou seja, os nossos módulos que antes a gente irrigava durante o ano inteiro, durante toda a época seca, hoje a gente só irriga o que está ali até os 4 meses. E isso foi uma lição que veio por passar aperto com a água, né? Por passar aperto com a água e concluir que não dava, né? Outra coisa muito desafiadora foi saber o quanto produzir, né? Porque a gente percebeu que tinha potencial no mercado, por exemplo, em 2019, né? Então a gente começou a produzir 800 e 1.200 alfaces por semana. E a gente abria, por exemplo, esse módulo aqui, tem canteiros esse aqui está com 60 metros, 50 e poucos, né? A gente abria 3 desse aqui por semana, né? Pensando em manejar 3 hectares do sítio e deixar um para outros manejos. A intenção à época era essa. Implementar esse manejo aqui de horticultura intensiva, partindo para fruticultura no futuro. Só uma pergunta, só orientação. Linha norte-sul? Norte-sul, sim. 5 metros entre... 4 metros entre linhas de árvore. 4 metros entre linhas de árvore. E aí você abriu aqui, o módulo inicial foi de qual espaço já? O módulo inicial foi, na realidade, era numa área com canteiros com metade desse comprimento, então foi 2 módulos, foi como se fosse um módulo desse aqui apenas. Você dobrou em comprimento, né? Isso. Esse aqui tem 2 vezes o comprimento do módulo original. Mas pelas árvores eu estou vendo que você foi implantado quase tudo de uma vez só, né? Esse aqui porque foi a primeira vez que a gente conseguiu manejar num ritmo, né? Nos primeiros 2 para 3 anos, a gente numa semana faltava árvore, numa semana faltava banana, numa outra semana faltava a fruta, né? Nosso manejo é sempre banana, eucalipto ou outra planta funcional como mutamba que a gente está testando. E uma fruta no meio, né? E aí no pé desses eucaliptos a gente coloca umas muvucas e tal para, né? Mas então sempre faltavam, né? E por exemplo, a gente aprendendo a praticar horticultura, aprendendo a trafegar nessa relação com os mercadistas, né? Que o mercadista quer o quê? Você chega todo dia às 7 horas, 8 horas da manhã com um monte de coisa, né? E um monte de coisa normalmente deve ser o quê? Alface, cheiro verde, um conjunto muito específico. Muito padronizado. Né? Muito padronizado, Então isso funcionou, mas funcionava, a gente produzia muito entre safra grande. Produzia muito entre safra, né? A dificuldade tinha a ver com a água também, ou era uma dificuldade mais de planejamento desse ciclo de produção? De planejamento. Ou de mão de obra ou os 3 juntos? Desculpa. É de planejamento, né? A gente não tinha experiência e para, por exemplo, antecipar que no mês de dezembro essa pista vira um atoleiro. Esse ano a gente ficou 1 mês sem o nosso carro conseguir passar para a cidade. Não tem como entregar, não tem como entregar, né? Então esses tipos de eventos foram muito. Por exemplo, a gente conseguiu ficar esperando quase 4 meses para receber um pedido de cama de frango, no preço que a gente precisava receber. Se comprasse por 20, 30, 40% mais, a gente teria trazido, né? Então, interagir nessa cadeia, como foi a primeira vez, então a gente acabou sempre placava e tinha uma entre safra, né? E assim vai. Uma hora falta mão de obra, uma hora falta, né? E em todos os momentos de seca faltava água, né? A água realmente foi muito desafiador lidar com isso. Vamos mostrar uma outra área aqui e vamos conversar um pouquinho de como é que foi o avanço da produção. Tá. Dax, da última vez a gente conversou um pouco e uma das preocupações que você tinha era de absorver a mão de obra local com salário digno, com condições de parceria, com, enfim, condições de realmente incluir
não só no processo de produção, mas de comercialização, de venda, até de se beneficiar do produto agroflorestal, né? E aí você tinha, como você explicou ali há pouco, 2, 3 módulos, mas até 2019 você veio implementando vários outros módulos e a produção, mesmo tendo fluxos, né, e altos e baixos, chegou a uma produção bem significativa e chegou a um número de pessoas bem grande trabalhando aqui, não foi? Sim. Isso foi outra parte importante do experimento. Nós chegamos num momento que a gente conseguiu conectar os mercadistas, na época de auge de turismo, né? Tinha a aldeia multiétnica aqui do lado, com muita gente na cidade, muita demanda. E a gente chegou a ter 5, às vezes até 6 diaristas, povo Calunga, trabalhando 5 dias por semana e às vezes sábado também. Chegamos a iniciar a contratação de todos eles, CLT. Eles não queriam ser contratados com carteira, por causa das PA, por causa Sim, sim. né? Mas aí a gente não estava disposto a continuar dessa maneira e começamos a contratar todo mundo e aí veio o Covid, né? Veio a pandemia e botou tudo em pausa. A pandemia, no primeiro mês que fechou tudo, março, a gente vendeu mais e depois acabamos. Depois que os turistas acabaram, a gente que tinha estabelecido uma logística de fornecer para mercadistas e restaurantes que dependem do fluxo do turismo, ficamos sem cliente, né? Então, assim, foram campos como esse aqui, ó, tudo para cobrir solo, entendeu? Os alfaces desse tamanho de 1 quilo, Tudo triturado, jogado no mato. cobrir solo, né? Até porque a gente estava no meio daquele momento, imagina, abril, maio, que a gente não sabia o que ia acontecer. É bom, sim, que ia ser tão ruim também. sim. Mas então, assim, não era uma coisa assim, não, peraí, vamos organizar movimentos. Nesse ponto você estava entregando na feira, estava entregando para os mercados de Alto Paraíso. 7 mercados, feira. A gente ia para a feira com a Kombi com 48 caixas de hortaliça, parava em 2 mercados, abastecia as gôndolas e ia para a feira. Então, Agora, isso era um ritmo frenético de trabalho em horticultura, né? sim. E então todo mundo aqui interessado, né, justamente nessa jornada para ver como é que esse business funciona, a gente ver como é que seria possível a gente se organizar em torno disso e praticar isso. Aí você teve algumas adaptações que eu achei muito interessantes, né? Por exemplo, uma das adaptações que você teve foi assim, você, com todos os cuidados da pandemia, dos exames, do distanciamento, você tem várias casas aqui na propriedade, ficam afastadas umas das outras, você retomou ou intensificou um programa de estágio, foi isso? Sim, na realidade nós tínhamos uma experiência de imersão agroflorestal. A nossa intenção é que a pessoa tenha a oportunidade aqui de passar um mês dentro da nossa equipe, vendo como é a vida real de quem pratica esse tipo de trabalho, né? Então, acordar 4, 5 horas da manhã, ou seja, ter responsabilidade de cuidar do próprio corpo, dormir cedo, se alimentar bem, fazer esse trabalho, por exemplo, o trabalho de plantio requer preparo físico, né? Muitos trabalhos feitos no horário de sol também são cansativos. Então, assim, é uma experiência de entrega. As duas estão nesse programa agora, né? As duas estão nesse programa. A Tchela, essa é a Tchela. Tchela, prazer, tudo bom? Prazer. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você não se importa, não? Não. Tchela, esse é o Eurico. Conheço o seu trabalho, muito prazer. Prazer, meu. Tchela, fala pra mim o que você busca com essa experiência aqui? Então, eu busco exatamente essa vivência da rotina, né? Assim, eu também sou da área de tecnologia, como o Dax, e cada vez fui me reconectando mais, assim, né? Com essa questão da natureza. E agora, realmente, eu tenho muita vontade de ter uma terra, de plantar, de ter essa soberania mesmo, assim, esse meu lugar onde que eu consiga me autossustentar, assim, né? E eu sempre estudei muito permacultura, agroecologia, mas eu realmente nunca tive a vivência. Então, assim, vejo vídeo de poda, mas eu nunca fiz uma poda direito. Então, aqui realmente eu tô acordando 4 horas da manhã, fazendo a colheita, fazendo parte do processamento todo, a limpeza, né, convivendo com as pessoas. Então, realmente é uma rotina.
o fato de você ter essa experiência agora, com certeza te ajuda a planejar com muito mais noção o quanto disso você quer dentro da sua vida. Não ajuda? Você entende se você realmente quer isso, né? O quanto que você quer, porque é um comprometimento, assim. Realmente, é você ter um lugar onde que você planta, você colhe e você é responsável por tudo, assim. É um comprometimento do início ao fim. Todos os dias você tem que se comprometer com aquilo, e se você deixar um processo sem fazer, aquilo vai virar uma bola de neve, entendeu? Assim, é você que tem que fazer, então... Mas o preço, só para eu, assim, que eu acho interessante, que esse modelo que o Dax está fazendo com vocês aqui, eu acho ele fundamental pelo seguinte: as pessoas precisam de um espaço para experiência, as pessoas que já se jogaram, que têm um certo risco maior de custo, de investimento, precisam de uma certa ajuda, e desde que isso não seja oneroso para o voluntário, desde que isso não seja, enfim, exploratório, né? Eu acho que tem um ganha-ganha muito forte, que é o seguinte: as pessoas, de um modo geral no Brasil, elas estão colecionando vários cursos e não agem, não colocam a mão na massa. E eu acho que isso atrasa, e as pessoas idealizam uma transição para o campo sem entender essa rotina, sem entender a necessidade do planejamento da água, sem entender as estações, sem entender isso aí que você acabou de falar. Eu acho muito importante que a gente faça. Eu, por exemplo, estava conversando com o Dax no final de semana. Eu gosto muito do sistema agroflorestal, adoro o manejo, mas eu faço a horta só para mim. O sistema florestal eu faço ele só com manejo de roça, porque eu não gosto dessa pressão de fazer tudo isso. Eu gosto de outras coisas. Eu adoro podar, adoro subir, adoro picar, adoro plantar, adoro colher, mas não no embalo da hortaliça, né? Então, até dentro do sistema agroflorestal seccional, a gente tem uma escala de adaptabilidade, mas você só entende ela quando você começa a trabalhar. Cada dia é uma experiência, né? E as estações do ano, elas trazem isso, as estações elas estão mudando cada vez mais, assim. E todo o ecossistema, ele vai respondendo, né? Porque é isso, eu acho que a gente pensa muito só sobre uma coisa ou só sobre outra. Mas nós somos parte do ecossistema. Então, assim, o nosso manejo é tão importante quanto os besourinhos que estão ali dentro, quanto a mudança do vento que dá, o sol, tudo impacta, assim, né? E esse negócio do entendimento da rotina, ele é muito legal, que nem você falou, assim, a gente está numa era de informação e de dados, né? A gente tem informação e dado para tudo quanto é lugar, você consegue estudar sobre qualquer coisa. Antes de eu vir para cá, no passado, eu estudei um curso de prática para criar um sítio, nananã. Só que é isso, assim, se você não tiver com essa rotina, é muito difícil você incorporar ela. E é assim, você não começa com tudo de uma vez, né? Esse sítio já está gigante, eu tenho certeza que não foi de uma hora para outra. O meu entendimento é que começa passo a passo, é de dentro para fora. Do mesmo jeito que eu já fui uma menina de apartamento, eu tenho família na roça, mas eu sempre morei em apartamento, sempre fui cosmopolita. Hoje eu tô tendo essa integração, porque eu tive uma casa antes, eu comecei a cuidar do meu lixo antes, entendi qual era o conceito de lixo zero, comecei a entender o que era permacultura, agronomia sintrópica. Então, assim, todos esses conhecimentos, eles agregam, mas são apenas dados e informações para você utilizar. Então, para você utilizar, a melhor forma de você aprender é realmente você tendo essa resposta com o ecossistema, fazendo parte dele. Recomendo o curso, recomendo o estágio. Demais, estou muito feliz, assim, estou há poucos dias aqui, mas já super entrei na rotina, tem alguns desafios sempre, né? Mas eu estou achando muito legal. Obrigado. Gratidão. E eu conheci o Dax por causa daquele vídeo do podcast. Tá vendo aí, ó? Porque o podcast tá influenciando a galera aí, ó. Tá, porque eu já te podcast segui. de blockchain. De blockchain, então, porque eu, justamente por causa disso que eu vi seu podcast, por causa da introdução do blockchain aqui. Que eu a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do, enfim, né, dessa gestão que tenta incluir todo mundo num pé de igualdade. Mas quem quiser achar o programa, como é que faz, Dax? Florestinha.com. Florestinha.com, programa de intercâmbio, Imersão agroflorestal. Imersão agroflorestal. E nós estamos criando uma experiência de mentoria. Uma mentoria anual, onde a gente vai... É um curso, né? Nós vamos aplicar conteúdo teórico, conteúdo prático e experimento no ambiente da pessoa. Esteja ela praticando horticultura ou... No fundo de quintal ou na fazenda. Seja horticultura ou não, na cidade ou na zona rural. Né? A gente vai trabalhar justamente nos princípios. A primeira aula do curso, a primeira aula prática vai ser o desafio... Obrigado, viu? Licença, tá? A
primeira aula vai ser o desafio do formigueiro. A gente Entendeu? vai orientar a pessoa a caçar um formigueiro e fazer um manejo no formigueiro e observar. Eu fiz alguns manejos em cima de formigueiro, plantei uma hortinha em cima dele, umas bananinhas, umas plantinhas, e aí o formigueiro foi para outro lugar, saiu. A impressão que dá é realmente que eles receberam uma mensagem, missão cumprida. Começou a ter um aporte maior ali, né? Matéria. Meio que refugiado da vida da cidade, querendo pensar no que ia fazer. E aí eu me envolvi intensamente em esforços de cocriação, projetos de cocriação envolvendo blockchain e cripto, né? E aí dormia 3 horas da manhã, acordava 11 horas da manhã, dormia 3 horas da manhã e fritando, programando toda noite. E a Terra começou a chamar, né? E aí foi onde conectou tecnologia, mundo distribuído com o chão. Bom, e aí eu vinha, naquela época a gente tinha conversado, eu vinha pensando na ideia do mercado comum, que seria uma solução, um marketplace, uma loja virtual baseada em blockchain, que teria a capacidade de conectar toda a cadeia, ou seja, eu poderia criar um contrato inteligente entre eu, agricultor, você fornecedor de muda, o outro fornecedor de consultoria, o outro fornecedor de cama de frango e tal. E na ponta final da entrega, na compra, o recurso volta Uma distribuído. ferramenta um aplicativo de transporte para entregar tudo. Quando o cliente recebeu, pagou, dispara o pagamento para o resto da cadeia, né? Esse projeto ele ficou parado e o que andou, o que esses são os João de Barro, eles fizeram um condomínio aí e eles não deixam ninguém chegar aí. Eles ficam disputando espaço com os sabiá do campo e os passo preto. Então filhote aí, né? Tem um monte de casinhas, daqui a pouco a gente mostra. Parece uma galinha da Angola pequena, o barulho. Qualquer um que chega perto aqui. E os gatos eles atacam, né? Né? Os gatos passam aqui, eles ficam dando rasante o tempo todo. Mas aí, Dax, a gente conversou um pouquinho no final de semana e você falou pra mim assim que esse projeto ficou um pouco difícil pela questão do custo mesmo de programação, Sim. De hospedagem de toda a infraestrutura digital que é necessária e tal. Mas ainda assim você veio caminhando num passo muito parecido, sem o blockchain, mas uma estrutura bem parecida, né? Como é que tá esse negócio? Sim, isso foi facilitado pela famigerada crise, né? A pandemia. Pois é. Então, quando a gente chegou, né, tinha um projeto muito mais amplo e futurista, mas nós chegamos no momento lá em março, 10 de março de 2020, quando fecharam todas as feiras livres. Aí a gente se viu com o mecanismo da cidade para se alimentar com o orgânico é ir na feira, né? Sim. Então perdeu esse canal de comunicação que é esse lugar da feira, né? Então a população ficou desabastecida, né, do produto dos locais. E historicamente a feira sempre teve essa função social, né? As pessoas se encontram, trocam ideias. Alguns projetos nascem da feira, algumas trocas de informação, intercâmbio de produtores. A florestinha ali, não né? seria florestinha sem a feira. Quando a gente entrou na feira, a gente experimentou contato com a comunidade, né? Com quem produz, com quem consome, né? E aí o que nós fizemos? Mas aí travaram as feiras. Travou a feira. Aí eu coloquei o mercado comum no ar, só que ao invés de ser uma solução baseada em blockchain com um aplicativo de transporte conectado, era apenas um marketplace, uma loja virtual baseada no WordPress com o WooCommerce. E aí fizemos uma articulação voluntária, esse que é o trabalho que andou, que ficou muito claro para mim que essa articulação comunitária era o que precisava ser estabelecido. Aí nesse ínterim foi possível conectar mais gente ao mesmo tempo,
né? Então, a gente... Mas espera aí, esse trabalho que você fala foi um trabalho de conversar com o pessoal local. Sim. Foi um trabalho também, de certa forma... Como a gente estava na feira, foi só porque a gente estava na feira. Sim. Como estávamos na feira, a gente estabeleceu Tinha diálogo contato de com todo todos os mundo. produtores, sindicatos, conselhos e pessoas... Compradores, consumidores. E aí, quando fechou tudo, eu coloquei no ar um aplicativo e aí organizamos um esforço voluntário. Várias pessoas da cidade se organizaram, grupos Zaps, né? E fomos nos produtores, levantamos o portfólio deles, colocamos na loja e os clientes começaram a botar pedido, né? Fizemos uma mobilização e aí várias pessoas começaram a prestigiar esse canal. E aí a gente conseguiu mandar pedido para esses produtores e aí cada um foi organizando a sua logística de entrega como deu, né? Então, assim, tem um lance interessante que a gente estava conversando antes de começar, que eu tenho experiência com alguns produtores que passaram a fazer passaram a anunciar os seus produtos pela internet na época da pandemia, né? E pela venda direta, comercialização direta, conseguiram compensar um pouco, talvez vendas perdidas pela venda direta, né? A margem maior de lucro e tal. Mas via de regra essas pessoas têm um pacote fechado. E quem trabalha com horticultura, com agrofloresta excepcional, suprindo essa necessidade da horticultura, tem uma outra característica que é as pessoas querendo fazer pedidos picados. Você estava explicando que isso aí foi uma coisa bem difícil, né? A gente, quando a gente tinha a gente recebia pedido por Zap, por onde fosse, né? E percebemos que os clientes, eles têm necessidades específicas e querem escolher cada coisa que elas precisam, que elas desejam usar. E isso, quando você aumenta a escala, fica bem difícil de gerenciar. Então, gerenciar pelo WhatsApp... E é engraçado porque assim, as pessoas falam muito dos benefícios da rede, né, da comercialização direta via internet, mas se comenta muito pouco no trabalho que isso, dobrado que isso gera de gestão interna, né? Porque os pedidos às vezes vêm pelo WhatsApp, vêm pelo Instagram, vêm pelo... Olha que interessante, o Mercado Comum só teve o privilégio de poder ser testado porque foi uma resposta a uma necessidade. Quando fechou, todos os produtores abriram o grupo Zap. Aí virou uma loucura frenética de todos a comunidade que é a que compraria, né, a que se conectaria o suficiente para estabelecer essa comunicação. Estava em 10 grupos Zap diferentes, com 10 produtores diferentes, e os produtores recebendo pedido de centenas de pessoas, né? Então realmente ficou bem caótico, né? E você conseguir centralizar isso para uma loja que dá baixa, que sabe o que tem de estoque, já facilita também a gestão distribuída para trás, né? Isso, facilitou muito, mas abriu logo depois, então diminuiu o valor de a pessoa, o consumidor, enviar o pedido dele antes de ir até o cliente, até o fornecedor para buscar. Isso baixou de prioridade, né? Que a gente conseguiu fazer o teste à época por causa disso. Era importante que se estabelecesse uma estrutura para entregar, né? Para os clientes receberem ou buscarem em algum lugar, né? Só que isso não é o modus operandi preferido. O modus operandi preferido é: você vai lá na feira de orgânicos com tudo lindo, maravilhoso, e dá uma cheirada no coentro e tal, né? É isso que a gente está acostumado a fazer. Sim. Né? Precisa ter uma confiança muito grande, precisa ter um zelo muito grande pela qualidade, porque a pessoa está comprando de olhos vendados, né? Pois é. E além disso, tem parte da experiência. Tem gente que só vai saber o que vai fazer. Exato. É isso aí. Tem um social de ir na feira, né, de manhã cedo. E a logística também. Eu percebi também que as pessoas organizam a sua dinâmica da sua semana para, na hora que vai fazer uma coisa, comprar essas coisas, já compra tudo, tipo... Por isso, por exemplo, que muitas pessoas não compram só da gente, preferem comprar o nosso produto num parceiro nosso, que é o Sacolão na cidade, porque lá eles compram o mesmo produto nosso no mesmo preço e compram todas as outras coisas que eles querem. Sim, já compra tudo de uma vez, né? Que é o que a feira também trazia como uma vantagem. E que traz, sempre vai trazer. E é uma coisa que eu venho conversando também com alguns produtores há algum tempo,
que é a necessidade que a gente tem de ter uma feira que ela tenha o máximo de produtos possível produzidos de maneira agroecológica. E aí eu incluo os laticínios, a carne, os embutidos, tudo. Porque assim, quando a pessoa que vem na feira, que gosta do produto agroecológico, que gosta de apoiar o produtor, que sai dali com a base da alimentação dela, com a certeza de que aquilo é saudável, se ela puder comprar outras coisas com essa mesma certeza, a gente começa a tirar as pessoas do supermercado, que é uma das coisas que a gente precisa fazer urgente. Porque a pessoa vai na feira e compra às vezes 10 produtos agroflorestais ou agroecológicos, mas ela tem que voltar naquela lógica centralizadora do mercado para comprar, às vezes, um laticínio, para comprar, enfim, outras coisas, né? Isso era bem mais complexo do que eu imaginava, que é o seguinte, quando você fala mercado, a gente pensa, Carrefour, Exato. Extra, né? Exato. Mas tem o Canaã, tem o Diego lá, que acorda 3 horas da manhã no Ceasa para trazer as coisas e tudo. Então, a gente precisa gerar modelo de negócio para eles, porque eles têm os caminhões, eles são especialistas em logística, né? Então, só que o modelo de negócio que eles praticam é esse da competição. Sim. Né? Então, é muito difícil. Os mercadistas ficaram muito desafiados nesse momento, porque né, os clientes foram embora, a maioria, só morador local, no caso da nossa cidade. Mas a gente está num momento que eu acho que ele é muito crítico para a gente reforçar mudanças de hábito para esse lado, que é o lado da cooperação, da responsabilidade social, né, de saber que o que a gente coloca no prato tem um impacto lá no campo, né? E nesse sentido é que eu digo assim, quando a gente conseguir normalizar, por exemplo, a volta das feiras, uma coisa que vai acontecer, né? Porque, por exemplo, a União Europeia, uma das diretrizes de adaptação à pandemia é a facilitação das feiras locais. E não só a carta branca de funcionamento durante um período de isolamento para supermercados. Eles também estão apoiando a feira. Sim. Porque a feira é o ganha-pão do produtor familiar. Sim. Então, independente de quanto tempo a pandemia dure, a gente tem uma oportunidade, eu vejo, muito importante de tentar construir esse hábito da compra direta, da feira, do clube de compra, da CSA. Né? Por quê? Eu escrevi sobre isso hoje, né? A pandemia é um sintoma da centralização, da industrialização, da automação, do desmatamento, né? Então não adianta nada estar todo mundo vacinado e voltar para a realidade centralizadora, devastadora, exploratória, não adianta, né? Então a gente tem que pegar essa oportunidade. Não adianta e não vai durar. Não, exato, estamos no antropoceno, exato. Dura um tempo, mas é limitado, né? Mas dentro disso, aí você trouxe um outro exemplo que eu achei muito interessante. Você trouxe também uma resiliência ou uma redundância da viabilidade econômica por um sistema de patronagem onde as pessoas que podiam começaram a comprar a cesta para quem não podia. E isso acabou aumentando um pouquinho também o escoamento durante esse momento de crise, não foi? Sim, isso foi uma decisão que nós tivemos que tomar com um pouco de pesar, porque são parceiros e pessoas que estão trabalhando no ecossistema, né? Estamos trabalhando junto há anos aí. Mas quando com essa dificuldade, a gente justamente descobriu que a gente não tinha contato nenhum com o consumidor local. O pessoal daqui, né? Ele só comprava da gente na feira, mas o pessoal que vai na feira também não era uma representação de todo o consumidor local, né? Então, lançamos a feira, a cesta, uma cesta de 10 itens semanal. A pessoa só compra um mês de cesta, vai receber 4 semanas seguidas a cesta de 10 itens com os itens que estiverem disponíveis na semana. Mas é um clube de compra, não é uma CSA. Não é uma CSA. Paga adiantado um mês e recebe 4 semanas Teu de produto cesta. No nosso site, você paga R$180 e vai receber 4 cestas. Se você quiser, você pode botar o cartão de crédito e comprar 3 meses seguidos, com desconto, né? Mas essa lógica começou a patrocinar as pessoas que você estava dizendo que vocês não tinham conhecimento que elas existiam. Isso. A gente sabia que não conseguia acessá-las. Sim. Né? A gente conseguiu acessar parte delas quando eles começaram a comprar na nossa loja. Então a gente viu que a gente vendia 92% para mercadistas e restaurantes e 8% para esse público. Que é o público que ia direto na loja e comprava os itens que queria, né? Quando a gente lançou a cesta, em 2 meses a cesta chegou em metade do nosso faturamento. E aí depois disso a gente teve um aprendizado que a gente não esperava. Claro, né, estamos inseridos nisso aí, mas a Melina,
uma parceira nossa, ela entrou em contato com a Secretaria de Assistência Social do município e identificou que nós temos 48% da nossa população na faixa de pobreza ou extrema pobreza. Ou seja, em risco alimentar. Em risco alimentar, né? E isso, a época que a gente estava fazendo essa pesquisa foi na época do fechamento do fechamento, né, do mais forte, né? E sim, mas aí lançamos uma cesta, a mesma cesta que a gente tem, a gente lançou para doação, né? E aí ela virou metade do nosso faturamento de cestas. De uma semana para outra. Mas isso é disso que eu estou falando, isso é genial, porque é um momento onde as pessoas sabem que está todo mundo fragilizado, as pessoas também estão mais fragilizadas para exercer uma coisa que é intrínseca do ser humano, que é a cooperação. Cooperação. Aí a pessoa fala assim, poxa, eu posso comprar 2 cestas, eu tenho tanto que está passando fome, né? E eu posso fazer isso comprando de uma produção que melhora o ciclo hidrológico, que melhora a cobertura de solo, que melhora a biodiversidade, que melhora, né? Então assim, é bonito ver que tudo bem que tem um momento de crise e tal, mas é bonito ver que esse momento de crise desperta em algumas pessoas, não são todos, mas nas que têm uma empatia maior, essa capacidade de dizer assim, olha, eu posso e eu vou cooperar. Gente, a gente teve problema já com a memória, com a máquina, com o pé, com tudo, né? Então, na tradição tem cerveja, na tradição tem interrupções, né? A gente estava conversando o seguinte... Então tá dando certo. Tá dando certo. Eu estava comentando o seguinte, que a gente precisa entender essa relação que o Dax tem, por exemplo, com... Ele estava comentando da questão da cesta, do pessoal que está patrocinando as cestas e de como isso é importante para as pessoas que recebem isso. E aí eu estava comentando o seguinte, que a gente tem um protagonismo que ele é social, que ele é cooperativo, que a gente precisa praticar mais ele, que é o seguinte, o cliente dele que investe nessa cesta, que investe no trabalho dele, que permite que ele invista em estagiários, voluntários e funcionários, e que juntos, ele, os funcionários, estagiários e voluntários e os clientes consigam fazer com que as cestas de um alimento extremamente saudável cheguem na casa das pessoas que estão em risco, isso é revolucionário. E a gente precisa de um número maior de pessoas fazendo isso. Uma das funções da gente contar a história é exatamente a gente ter isso, né? Contar a história para que outras pessoas possam se inspirar e fazer algo parecido, né? Algo que vem enfim, da vocação delas. Aí a gente entrou num papo e a gente cortou aí a memória, a gente não sabia. Aí a gente entrou num papo que foi o seguinte, de como esse trabalho que você vem fazendo vem sendo reconhecido pelos pares, e que vocês entraram num projeto, você estava mostrando aqui pra gente o projeto Ecoforte. Pouso Alto Agroecologia, patrocinado pelo Ecoforte. Ficou muito claro para nós que o mercado local é meio que viciado nessa coisa centralizada, né? Então ele é ruim para o produtor local. E, bom, olhando para a necessidade de transição agroecológica e de ter métodos de produção de alimentos regenerativos e tal, assim, uma coisa que fica muito clara para mim, a maneira mais provável de você conseguir ter acesso a um alimento saudável é de algum produtor local, é de alguém que está perto de você. Eu sei, por exemplo, hoje que tem um produtor que usa veneno, outro que não usa. A gente sabe isso na nossa localidade, né? Então... Desculpa, Dax, e essa intimidade que a gente tem com o lugar onde o alimento é produzido é o que torna obsoleto os rótulos. Você não precisa de um rótulo dizendo que algo é orgânico se você vai lá, vem aqui no sítio Florestinha, por exemplo, conhece o Dax, tem acesso a entrar a qualquer hora e sabe que não tem veneno sendo usado. Pelo contrário, sabe que tudo é feito de forma biológica. Quer dizer, tem os requisitos, né, de processamento, né? Nós somos uma agroindústria, então a gente tem que ter alguma metodologia verificável que garanta que a gente está, né, tendo a asepsia adequada. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente pratica cada vez mais biorregional, cada vez mais local, a gente sabe quem tem o cuidado. O rótulo vai ficando obsoleto. Sim. Né? A rede detecta essas variações. Mas olha isso aqui a produção. Não, Dax, mas a rede detecta, inclusive é um
Entendi o que você está falando. Mas eu te cortei, você estava dizendo o seguinte, que tem essa necessidade aqui do comércio local, e aí o Ecoforte veio nesse sentido, esse projeto aqui, você ia explicar aí. Esse projeto da Pouso Alto Agroecologia foi um projeto de incentivar a conexão entre os produtores e o avanço do uso de práticas agroecológicas entre, né, produtores, principalmente da agricultura familiar. E, assim, por que eu me motivei a interagir nesse grupo, né, nessa comunidade? Porque para mim está claro que não adiantaria a gente procurar posicionar a Florestinha. Bem, nós na Florestinha temos a intenção de mostrar para o mundo que é possível viver de agricultura regenerativa, né? Então, para isso ser viável, não dá para fazer sozinho, entendeu? Então, por exemplo, a gente chega no mercado local, os mercadistas só vendem do Ceasa. Se eles não venderem do Ceasa, não vai ter regularidade dos produtores locais, porque os produtores locais não vendem para os comerciantes locais, porque eles não têm regularidade. Porque é muito difícil manter a cadeia de valor. E outra coisa também, tem um detalhe que a gente precisa acostumar ou educar o consumidor de que ter sempre a mesma coisa, na verdade, não é bom. Você tem que ter sazonalidade, porque nada na ecologia funciona igual o ano inteiro, né? Então tem essa mudança de paradigma também. A gente estava comentando uma outra coisa que você comentou e foi cortado, que era a tendência do regenerativo, de que tudo que a gente for abordar Sim. nesse sentido regenerativo tem uma tendência de bombar. E aí, dentro disso que a gente estava falando do projeto, que é um projeto que trabalha o Nordeste do Goiás, do Cerrado, que é muito pobre, é um projeto que traz um aporte de equipamento, de caixas d'água, enfim, não sei. Conhecimento, treinamentos. Isso. Mas aí você comentou um negócio que para mim é muito importante, é o seguinte, é uma escala humana e é uma escala cooperativa. Sim. Porque o que a gente vem recebendo, por exemplo, semana passada eu dei notícia, o Estadão trouxe uma reportagem sobre a agricultura regenerativa, o cara dizendo que a agricultura regenerativa tinha um potencial de ser uma prática da paz. Em momento nenhum ele fala de regeneração econômica, biorregional e social. Ele só fala do não uso do veneno. Aí o Globo Rural me traz uma reportagem da agricultura, eu vou dizer entre aspas, regenerativa, porque assim, milhares e milhares de hectares do que antes era cerrado, hoje sendo usado numa produção de grão orgânica, às vezes de plantio de palhada, que é um avanço, usa bem menos ou nenhum glifosato, né? Mas milhares e milhares de hectares, pouquíssimos funcionários, sem cooperação, ainda numa lógica de especulação do capital, de especulação financeira, porque é um grão orgânico, mas nessa escala de produção é uma especulação, porque é uma commodity e vai ficar em algum armazém em algum tempo até o preço ficar bom e favorecer alguém, vai ser exportado e vai favorecer uma lógica que não é essa lógica que você está falando. Porque eu estou dando esse recorte todo porque para ser realmente regenerativo tem que trazer isso que você está trazendo. Tem que regenerar a humanidade. Tem que ser cooperativo. A economia. Tem que ser cooperativo, tem que regenerar o lugar e tem que regenerar as relações humanas, né? Sim. Eu acho isso genial. Sim. E tem um aspecto intangível que é o seguinte: essa agricultura de processos, né? Nós estamos praticando uma agricultura de processos e não de insumos, né? Sim. A gente abre com insumos, a gente inicia uma área com insumos para a gente praticar essa agricultura intensiva que a gente está propondo, né? Que é a horticultura intensiva, mas o resto do trabalho é por processo, ou seja, poda, capina, água, poda, capina, né? E isso incentiva o que a gente está procurando desenvolver, que é a microbiologia do solo, né? A microvida do solo, que vai alimentar as nossas plantas. A gente não está querendo que as nossas plantas se alimentem com insumos, que é o que a nossa agricultura tradicional propõe. A gente quer que as nossas plantas se alimentem por processo, ou seja, as plantas elas produzem os exudatos que são bons para os tipos de microvida que elas precisam, e com o tempo, se você com o tempo for cobrindo a parte que, né, a gente degradou o ambiente, então o humano consegue simular as partes que ele destruiu. Então a gente podando ali e mantendo o sistema, as plantas conseguem com os exudatos produzir o alimento, né? Com uma bombada de pó de rocha que a gente coloca no início e tal,
elas conseguem estabelecer um ecossistema delas. Sim, mas E aí a gente consegue praticar agricultura de processo, sim, né? Num sistema estratificado, levando em conta a sucessão natural, transformando ele no futuro numa floresta. O que transforma o projeto num projeto que só se realizaria em rede. Por quê? Uma vez eu perguntei para um expert em logística e certificação de orgânicos e eu falei, cara, mas olha assim, ó, o nosso sistema vai amadurecer e aí eu vou migrar de hortaliça para outra coisa. Ele falou, cara, isso é impossível. É impossível. Porque eu vou quebrar o meu modelo de negócio e aí eu não vou conseguir migrar de hortaliça para fruta sem quebrar no meio, né? Só daria para isso. Você deixa de atender a clientela que você fidelizou e que te possibilitou chegar até aqui. É. Por que eu penso que isso é um problema exponencial e, portanto, só se resolve em rede? Porque se tivesse um mega consumidor que consumisse tudo, se eu levar cenoura, vende cenoura, se eu levar alface, vende alface, se eu levar laranja, vende laranja. Vai ter demanda para todo mundo. Só que a lógica é o contrário, a lógica é de que não vai ter um consumidor pronto, né? Então... mas e tem um outro lance também que eu acho, Dax, assim, dentro do que a gente vive, numa economia local, biorregional, né? A gente deveria estar procurando nas nossas relações humanas as mesmas qualidades que a gente começa a entender mais na ecologia através da agricultura agroflorestal. O que eu estou querendo dizer com isso? Algumas pessoas, elas vão funcionar muito bem produzindo hortaliça. Outras pessoas vão funcionar muito bem na logística. Outras pessoas vão funcionar muito bem no marketing, na venda. Outras pessoas vão funcionar muito bem com integração animal, com madeira, com fruticultura. Aonde que eu estou querendo chegar? O campo é multidimensional. Você pode até deixar de produzir a sua hortaliça desde que você incube um negócio. Você vai ajudar alguém, vai transferir a tecnologia, vai transferir a clientela. É rede, é cooperativo de novo. E aí você migra para a fruticultura, essa pessoa entra e tem ali os anos introdutórios que ela vai ver se ela quer ficar a vida inteira produzindo hortaliça ou não. Se ela não quiser também está tudo bem. Vem uma outra pessoa e nesse giro todo, da mesma maneira que a gente vai ajudando as plantas a se acharem na estratificação, a gente vai se ajudando a se encontrar na vocação. Eu acho isso fundamental. E um comentário importante, não é é a agrofloresta. Isso aqui que você está dentro agora é um bicho e nós somos parte. Você meio que entrou na aura do bicho e se enfiou. Sim. Entendeu? Mas a agrofloresta é que vai passar pela sucessão natural e vai amadurecer, né? Então, mas como que a gente amadurece as nossas relações ao ponto de, por exemplo, passar a bola de um negócio que é um ganha-pão foda, que produziu hortaliça top todo dia? Assim, se a gente, por exemplo, aliás, outro experimento para fazer, eu acho que é para uma próxima, mas se isso aqui fosse 20 hectares, eu acho que eu faria a agricultura regenerativa com mais pessoas, mas numa escala viável e regenerativa. Só que eu precisaria ocupar 50% desse canteiro aí com matéria orgânica. E a matéria orgânica tem um manejo difícil, né? Mas, assim, nesse meu cenário aqui, com 1,5 hectare manejável, com a água que nós temos, com a quantidade de pessoas e tal, não dá para expandir para a produção que a gente tinha antes. Mas dá para produzir aquilo num ritmo parecido com esse, que é melhor para nós, que é regenerativo. Dentro desse nosso regenerativo, do que é melhor para nós, igual você colocou agora, né, tem uma outra dimensão que é o seguinte, a gente estava conversando ali com o nome dela? Com a Tchela. Com a Tchela, a gente conversou com ela e tem um pouco a ver com isso que é o seguinte, para ser de fato regenerativo, tem que ter uma camada social, e essa camada social precisa levar em conta a qualidade de vida e o bem viver das pessoas que estão envolvidas. Então, assim, quando você diz assim, eu vou ocupar uma área dessa aqui, mas eu vou produzir mais ou menos a mesma coisa, mas com menos trabalho, você está querendo dizer o seguinte, eu tenho um outro pagamento, que é a qualidade de vida minha e dos meus funcionários, de quem trabalha comigo, no processo que eu regenero, no processo que eu atendo a minha clientela,
contemplando a vida do solo também. A vida do solo tem que estar contemplada. E das pessoas que estão ali, né? Eu acho que a gente precisa marketear, assim, eu digo marketear porque a gente está é uma guerra de marketing, né? A gente precisa deixar muito claro isso, que o regenerativo tem essa dimensão social de qualidade de vida, de dignidade, inclusive, disso que a gente está comentando aqui agora, de possibilidade de expansão de carreira, de plano de carreira. Não é um plano de carreira no sentido corporativo, mas é um plano de carreira no sentido de que a gente também amadurece e a gente passa a gostar de coisas relativamente diferentes no decorrer da nossa evolução, né? E a agricultura que a gente pratica deveria nos dar a possibilidade de expressar as nossas vocações em cada momento do nosso amadurecimento, né? Eu tive um sonho, foi impactante esse sonho. Eu estava nessa pista que você veio agora há pouco, e aí eu era idoso, eu estava no banco de trás, né, estava sendo levado, não sei se era meu filho, minha esposa, alguém no banco da frente, e eu estava olhando para a esquerda e o carro estava, acho que, vindo para cá, e só via cerrado fechado. De lá, de Brasília até aqui, cerrado fechadaço, né? E eu não tinha nenhuma fala no sonho. No sonho eu ria sozinho dentro de mim, porque eu sabia que atrás daquele cerrado fechado tinha inúmeras agroflorestas. Eu acho que o caminho é muito por aí. A agrofloresta é uma floresta com plantas florestais e plantas de interesse humano, sejam quais forem elas, né? Então eu acho que a gente deve, para a gente regenerar o planeta, a gente deve simplesmente, onde a gente fosse instalar, criar uma floresta, uma agrofloresta, uma floresta com seu sabor, e os arredores dela regeneram o bioma de origem. Sim. Porque aí você vai alimentar os animais do bioma de origem, né? Sim. Esses dias meus cachorros levaram um ataque de um gambá aqui. Ficaram babando no chão. Então tem uma atenção, entendeu? Tem uma atenção. A gente precisa desenvolver um estilo de vida em que os animais possam trafegar. Hoje aqui eu tenho um problema de segurança, eu preciso ter Rottweilers. Mas se eu não tivesse cachorro, o gambá podia atravessar, comer e ir embora. Sim. Eu acho que precisa ficar mais claro para as pessoas que a agricultura, qualquer agricultura que a gente preze, que nos dê uma chance de futuro, tem que estar envolvida com sucessão natural, ecológica. E essa sucessão ela parte do seguinte princípio: baixa entropia, complexifica a vida para dar conta de cada vez mais animais, cada vez maior porte. E a gente é um animal de grande porte. Então a gente está preparando para a gente, está preparando para a onça, está preparando para o tamanduá, está preparando para o gambá, está preparando para a paca. E eu acho que não tem outro jogo no planeta que não seja esse: funcionar, colocar as nossas vocações para funcionar no paradigma regenerativo. Do contrário, a gente favorece o antropoceno. Enfim, Desse jeito. Desse jeito. Dax, queria te agradecer muito. Vou reforçar para vocês, tem um programa de estágio, que é como é que é? Imersão agroflorestal. Imersão agroflorestal. As pessoas podem vir, pode ficar 1 mês, 2, 3. Tem alojamento para isso, tem alimentação mais do que orgânica para isso. E como vocês viram hoje com a Tiela conversando ali, é fundamental que as pessoas experimentem isso antes de tentar tocar isso como uma atividade rentável, né? É um olhar diferente, o seu olhar fica diferente. Então, assim, existe aqui Aqui o Dax está dando uma oportunidade para o Cerrado, para a comunidade local, de ver que é possível produzir, ser economicamente viável, cuidando das pessoas e cuidando do lugar. Está dando uma oportunidade para estagiários, para pessoas poderem vir e ver como isso funciona, como é que é o dia a dia disso, né? Então ele está dando uma chance real para o paradigma regenerativo. Eu fico muito grato de poder acompanhar, de poder vir mais de uma vez, de me beneficiar do aprendizado também. Obrigado. E aí queria pedir para vocês todo aquele samba que tem nas mídias sociais, né? Curte o canal, compartilha, comenta. E eu tenho um link também em todo vídeo do podcast no YouTube. E a gente está relançando agora mais de 50 áudios, em breve vai sair. É a campanha do Apoie para você ajudar
da mesma forma que os patronos aí, os clientes do Dax têm patrocinado outras pessoas. Eu peço que vocês que têm se beneficiado do conteúdo, cliquem na campanha do Apoie também, dentro da capacidade de cada um, doem o que vocês puderem para manter esse conteúdo rodando para vocês. Gente, obrigado, viu? Um abraço.